O que acontece com a alma humana após a morte? Após a morte, o homem entra num estado de sono profundo ou a sua alma permanece consciente? É sobre isso que nós iremos tratar hoje. É proibido pensar, é proibido. A morte como experiência humana universal é, segundo a palavra de Deus, a separação entre aquilo que é material, o corpo humano, daquilo que é imaterial, a alma humana. Mesmo na Idade Média, existiam seitas orientais que ensinavam exatamente o sono da alma. Nos dias atuais, ainda sobrevivem grupos dentro do contexto cristão que acreditam que após a morte a alma humana entra num estado de inconsciência. Embora muitas das igrejas cristãs conhecidas elas ensinem como doutrina a consciência da alma humana, existem cristãos nas diversas igrejas que assumiram um tipo de crença estranha, por assim dizer, pois eles assumem que após a morte o homem está em um sono profundo. Quando nós olhamos alguns textos da Sagrada Escritura, nós chegamos à conclusão que, por conta de que nestes textos a morte é tratada como sono ou um dormir, alguns acreditam, são levados a crer que a morte significa um sono da alma. Nós sabemos que com a morte o corpo desce ao pó, mas absolutamente a alma não está adormecida. Há passagens bíblicas como Marcos capítulo 5 e versículo 39, Atos capítulo 7, versículo 60 e primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15, versículo 51. Nesses textos, como em outros, a morte é referida como um sono. O que nós devemos destacar neste ponto é que a palavra sono ou dormir usada nesses textos não quer indicar de fato um estado de inconsciência, mas é o uso de uma figura de linguagem, um eufemismo, quando o impacto do que significa a morte é suavizado dentro do contexto. Seria interessante nós nos lembrarmos de algumas outras passagens bíblicas que são, sem dúvida, fundamentais e importantes para que nós possamos definir com clareza o que as Escrituras ensinam sobre o estado da alma após a morte. Lembre-se, por exemplo, de quando no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, quando Jesus fala de que o rico e Lázaro ambos morreram. E a narrativa bíblica ela é clara e muito objetiva em dizer que eles permaneciam conscientes após a morte. O rico no inferno e Lázaro no seio de Abraão. Há ainda passagens como a do Evangelho de Lucas, também no capítulo 24, quando Jesus ele responde ao malfeitor arrependido que estava crucificado ao seu lado, quando este pediu para que o Senhor se lembrasse dele quando viesse no seu reino. A resposta de Jesus foi taxativa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se a alma entra no estado de sono, absolutamente essas palavras de Jesus para o malfeitor arrependido não fariam qualquer sentido. Mas talvez um dos textos ainda mais importantes para que nós possamos definir de fato à luz da Bíblia e não da engenhosidade humana está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É preciso chegar a uma conclusão. Estas palavras do apóstolo Paulo não fariam o menor sentido se, ao falar em partir desta vida, ele simplesmente entrasse no sono. Note que Paulo diz estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Este, de fato, é o ensino ortodoxo do cristianismo histórico. É o ensino da igreja cristã que compreende à luz da palavra de Deus de forma objetiva que a alma humana continua consciente e ativa após a morte. Ela absolutamente não entra em qualquer estado de sono. Nós rejeitamos este ensino porque ele não reflete com fidelidade o que a palavra de Deus nos ensina. Portanto,
A você que até aqui acreditava que com a morte o homem está simplesmente dormindo até a ressurreição, que bom que hoje você pode, pelo ensino claro das Escrituras, compreender qual é a verdade acerca deste assunto. Que Deus o abençoe ricamente.